momento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É um prazer, uma satisfação e também uma grande responsabilidade estarmos aqui para ministrando a palavra do Senhor aos irmãos e às irmãs. E eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Senhor, aqui está a tua palavra, a palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração. Que a presença do Senhor, que a palavra do Senhor, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, possa falar não só ao nosso corpo, mas à nossa alma e ao nosso espírito, nos fazendo entender, compreender e ter, Senhor, a dimensão do poder daquilo que o Senhor fez e que o Senhor está fazendo na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Aqui, o escritor da carta aos Efésios, ele diz: portanto, tomai, portanto, revestir e vestir a armadura que não é sua, a armadura que não é humana, mas a armadura que é de Deus, para que você possa, no dia mau, resistir. Então, se eu posso dar um tema a essa mensagem nesta noite, se chama Resistindo às Adversidades. Porque elas vão vir. Elas vão vir. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos qual a figura que vai ser usada, utilizada para trazer esse dia mau para a nossa vida. Mas ele vai vir. Porque Jesus declarou que no mundo teríamos aflições. Então, se ele declarou que nós teríamos aflições, verdadeiramente nós vamos ter. Então, nós temos que estar vestidos das armaduras de Deus, para que a gente possa resistir e ficar firmes. E quando nós abrimos a palavra do Senhor no Evangelho, na palavra do Senhor em Neemias, capítulo 4, e nós lemos do versículo 1 ao versículo 5, nos diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitar-se-á isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. E Neemias disse: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e toma o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-nos por presa na terra do cativeiro. Eu e você, nós somos afrontados, nós somos diminuídos. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida para trazer essa aflição até nós. E quando nós lemos a passagem de Neemias, nós enxergamos quais são algumas artimanhas que são usadas para nos paralisar, para paralisar a boa obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E através
da história de Neemias, nós vamos poder ver algumas situações. Neemias, ele era um homem de confiança do rei Artaxerxes. Ele trabalhava com o rei Artaxerxes no Império Medo-Persa. A função de Neemias era ser copeiro. Não era uma função que qualquer pessoa queria fazer, porque era uma função de muita importância, de confiança também e de grande risco, porque tudo aquilo que o rei ia comer e ia beber, primeiro o copeiro provava. E se naquele tempo era usada muito envenenamento para matar os reis e ganhar guerras e tomar posse daquele território. Então o copeiro tinha que ser alguém de confiança, porque ele ia provar aquela comida. E se tivesse envenenado, ele morreria e o rei seria poupado, a sua família também. A Bíblia nos relata que ele estava na presença do rei e da sua esposa. Então ele era um homem que tinha acesso a lugares que nem todos eram privilegiados a estar. Neemias, no capítulo 1, ele recebeu os parentes dele que vieram de Jerusalém. E o irmão dele, chamado Amani, ele veio de Judá. E ele contou que Judá estava destruída, que as muralhas estavam derrubadas, que o templo estava esquecido, que os túmulos dos seus pais estavam abandonados. E as pessoas que viviam ali viviam em miséria. E Neemias orou, jejuou, se revestiu das armaduras de Deus e ele se apresentou diante do rei. E o rei viu que havia algo diferente na vida de Neemias e perguntou saber a Neemias o que estava acontecendo. E Neemias relatou para ele o que estava acontecendo. E com a proteção e a provisão de Deus, o rei falou para ele: o que você quer que eu faça por você? E ele disse: se bem achar aos teus olhos, me dê carta, me autorize, me libere para eu ir para lá, para eu reconstruir os muros, para eu cuidar do túmulo dos meus pais. E o rei deu autorização a Neemias. Não só autorização, mas autoridade. Neemias, ele foi nomeado governador da província de Judá, cuja capital é Jerusalém. Neemias estava abaixo do rei com autoridade em Judá naqueles dias. Ali Neemias recebeu resistência de pessoas que estavam ali. Se levantaram 3 líderes daquela região contra a reconstrução, contra a obra que Neemias se levantou para fazer. E muitas vezes é assim na nossa vida. Às vezes não se levanta só pessoas do mesmo nível que a gente. Às vezes se levantam pessoas maiores, com mais autoridade, e às vezes nós ficamos atemorizados por causa dessas pessoas. Mas grande mesmo é o Deus que te chamou. Grande mesmo é o Deus que te convocou para essa boa missão de restauração na sua vida e através da sua vida. Quando nós olhamos, o texto bíblico cita Sanbalate, que era governador da província de Israel, cuja capital era Samaria, porque o reino de Israel ele foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, chamado Israel, cuja capital era Samaria, aonde o governador era Sanbalate, e o reino do sul, chamado Judá, cuja capital era Jerusalém, aonde Neemias foi nomeado com autoridade para estar ali trabalhando. Sanbalate, que era do governo de Israel, se levantou contra Neemias. Tobias, que era amonita, A amonita é da linhagem de Ló, da relação incestuosa que Ló teve com a sua filha mais velha. Veio esse pessoal da linhagem dos amonitas. Tobias, ele era um general, um comandante do exército de Samaria, do reino norte. E também a palavra do Senhor nos cita, no capítulo 2, no versículo 19, que tinha um outro homem chamado Gesem, que era governador da província dos árabes. Esses 3 homens se juntaram para perseguir, afrontar e botar medo e fazer com que a boa obra de Deus fosse parada ali naquele lugar.
chegou ali, ele encontrou resistência. Mas a experiência de Neemias, para mim e para você hoje, nos ensina que nós podemos vencer as oposições contra a obra de Deus na nossa vida. Nós podemos sim vencer as estratégias usadas para nos paralisar, para nos fazer resistir, para nos fazer parar. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a primeira arma que é usada para fazer o servo do Senhor parar a boa obra que Deus começou na vida dele, porque eu e você não começamos obra nenhuma se Deus primeiro não estender a sua mão e nos sustentar para nós estarmos na presença dele. Então, quando o inimigo das nossas almas, ele vê que nós estamos nos posicionando, mesmo diante da nossa pouca força, ele traz estratégia para nos fazer paralisar. E a primeira estratégia que foi usada por esse povo para tentar paralisar Neemias foi o desânimo. No versículo 2 e 3 que nós lemos, eles dizem: vocês vão fazer isso? Vocês vão edificar? Para que vocês vão edificar? Não vai valer nada, não vai adiantar. Se vocês edificarem esses muros, uma raposa que passar correndo, ela vai derrubar o muro. Porque como é que vocês vão conseguir reedificar o muro no meio desses montes de entulho, dessas pedras queimadas, acabadas? Ei, tira os seus olhos do entulho. Tira os seus olhos daquilo que é pedra de tropeço. Olha para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Se você ficar olhando para o gigante, ele vai ficar cada vez maior e isso vai te paralisar. Esses homens tentaram usar do desânimo. Eles tentaram convencer Neemias que não adiantava tentar reconstruir com tanto entulho, que não valia a pena, que ele não conseguiria. Ei, vença o desânimo, supere o desânimo. Se as pessoas tentam colocar o desânimo sobre você, supere esse desafio. Se tentaram parar você com esse desafio, coloque esse desafio como fonte de energia para que você possa vencer, para que você possa avançar, para que você possa crescer e construir aquilo que Deus colocou nas suas mãos para ser construído. Aleluia. Deus, ele não se agrada daquele que põe a mão no arado e olha para trás. Não desanime, não aceite as palavras que diz: você não pode, você não consegue, não adianta você tentar, não adianta você lutar. Tira essas palavras de você. Deus, ele diz: eu sou o que sou. E nós temos que saber que nós somos filhos e filhas amadas. Nós fomos comprados por um alto preço. Então nós não podemos nos deixar vencer pelo desânimo, pelo cansaço, pela apatia, pela frieza espiritual. Porque isso tudo nos impede até de dobrar o nosso joelho na nossa casa e buscar a presença do Senhor. Ler a Bíblia, então, é algo que não acontece. A gente ouve pregação de 50 mil pessoas, mas lê a Bíblia nem 5 minutos. Isso é um esfriamento espiritual, isso é um ataque contra as nossas vidas. Porque toda vez que você não para se relacionar com Deus, através da palavra dele, ele falando para você, você é sensível à palavra dele, você está negando o sacrifício do Senhor pela sua vida. Toda vez que você rejeita a palavra de Deus para estar ouvindo pregadores, ministrações e blá 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 que está acontecendo por aí, você perde a oportunidade de ouvir da fonte o que Deus quer ministrar no seu coração. É bom ouvir ministrações, é necessário ouvir, a experiência dos outros nos acrescenta muito, mas nada vai tirar o peso da glória que Deus quer derramar para você, em você, no seu secreto. E Jesus Cristo nos deixou isso bem claro, quando ele fazia milagres, operava prodígios e maravilhas, mas à noite ele subia ao monte para orar, para buscar a presença de Deus, para buscar da fonte a força, o vigor que ele precisava para continuar exercendo a profissão que ele tinha para fazer aqui. Uma segunda estratégia, uma segunda artimanha que é usada contra a nossa vida
que tira totalmente o seu foco da presença de Deus, do autor e consumador da sua fé, e você coloca os olhos naquilo que te traz medo e que te faz paralisar. E aí você está com ansiedade, você está com taquicardia, o seu corpo inteiro está respondendo porque você não consegue resolver essa situação. Mas analisa, você tem um Deus que está na sua vida, que Ele parou o céu quando houve uma oração, que abriu o mar para muitas pessoas passarem quando houve uma ação. Um Deus que ressuscitou morto há 4 dias. E aí nós olhamos para aquilo que vem trazer medo e nós nos paralisamos. O versículo 7, 8, 9 e 10 do capítulo 6 mostra que esses homens mandaram uma carta para Neemias, dizendo para Neemias: corre, se esconde, porque nós vamos subir e vamos matar você. Nós vamos acabar com a sua vida. E Neemias, ele foi na casa de um profeta chamado Semaías. E esse profeta estava preso, recluso dentro de casa. E esse profeta virou para Neemias e convidou Neemias para se esconder dentro do templo, para acompanhar ele se esconder dentro do templo. Sabe o que Neemias respondeu? Porventura, eu sou um homem que fugiria? Porventura, poderia eu entrar no tabernáculo santo do Senhor? Poderia eu dar causa, motivo e razão para eles colocarem peso e acusação sobre mim? Eu não vou fugir. Eu vim aqui para reconstruir. Eu não vou deixar me paralisar pelo medo, pelas ameaças. Creio eu que Neemias diz: eu estou decidido a passar por cima do medo, passar por cima das ameaças, das convicções que os outros têm ao meu respeito, até mesmo das opções que me dão, para que eu mesma possa colocar a mão no fogo e me queimar, e depois eles falarem: olha, foi você que procurou, foi você que fez. Porque ele não tinha autorização, ele não era sacerdote para estar no templo. O que ele ia fazer lá? O que esse homem estava tramando para ele? Nós vemos que esse homem, ele foi subornado para levar Neemias para o templo. Por quê? Porque o povo inimigo queria destruir Neemias. Sabe o que Neemias fez? No capítulo 4, no versículo 13, Neemias armou o povo com espada, com lança, com arcas e com flechas. Por isso nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, para que nós possamos resistir aos dias maus, porque eles virão para nos afrontar, eles virão para nos fazer desistir. Mas nós precisamos buscar em Deus, porque quando nós recebemos um direcionamento de Deus, quem vai na nossa frente é o Senhor dos Exércitos, é o Jeová de Sabaote, é o Deus das
brigas, as discórdias, a falta de comunhão entre as pessoas, quantas brigas, quantas discórdias, quanta falta de comunhão dentro da nossa casa, até mesmo dentro da igreja, quantas pessoas brigando por placa de igreja tão importante que está por lá de fora da igreja. O importante é Cristo, o importante é Deus, aquele que se entregou por você por amor. Nós temos que deixar as brigas de lado. Reino dividido não subsiste, disse Jesus em Mateus 12:25. Então não briga. Brigas, divisões enfraquecem a completude da boa obra que foi iniciada na sua vida. Cuidado, as estratégias do inimigo estão sendo colocadas na minha e na sua frente todos os dias. Preste atenção. Quando o inimigo tentar todas essas artimanhas e ele vê que ele não vai conseguir, através do desânimo, através do medo, através das brigas, te paralisar, ele vai tentar trazer um consenso. É o que a palavra do Senhor nos mostra. E esses homens, Sanbalat e Tobias, mandaram, depois de mandarem 4 vezes ameaça para Neemias, eles mandaram uma proposta na carta. Ele disse para eles: vamos fazer aliança, vamos caminhar juntos, eu vou andar junto com você. Cuidado, presta atenção. Nós não podemos dar atenção ao inimigo. Colocar o inimigo dentro da nossa casa não faz dele nosso amigo. Só dá para ele acesso à nossa casa, só dá para ele informações privilegiadas para ele nos destruir. Eles queriam fazer aliança. Cuidado, as alianças erradas, elas nos paralisam, elas nos freiam, elas nos atrasam. Neemias respondeu: estou numa grande obra, não tenho tempo, eu estou ocupado, eu tenho uma reconstrução para fazer. Deus está reconstruindo a sua vida. Deus está reconstruindo a sua visão. Deus está reconstruindo essências dentro de você. Aqui Neemias se levantou para reconstruir um templo feito por mão de homens, mas Deus está fazendo uma boa obra na minha e na sua vida, para reconstruir a nossa essência que foi perdida por causa do pecado. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos de novo esse livre acesso, essa comunhão com Deus. Não desperdice o tempo precioso que você tem hoje de se lançar na presença do Senhor e ouvir aquilo que Ele está te falando. Para de dar ouvido àquilo que está tentando te paralisar. Para de dar ouvido para aquilo que está tentando te destruir. Para de dar ouvido para aquilo que está tentando te tirar da presença do Senhor. Maior é aquele que te trouxe até aqui. Aleluia. Deus, Ele tem investido alto em você. Deus, Ele tem te livrado das mãos, das garras da morte, da destruição, da falência. Quantos de nós sofremos investidas dia após dia para que a gente saia da presença do Senhor, para que a gente volte a viver na imundície que nós vivíamos, para que nós possamos colocar a mão no fogo e sermos queimados, para depois o inimigo das nossas almas ir diante de Deus e falar: lá, ó, você fez tanto por ele, você fez tanto por ela, e na primeira oportunidade está deixando tudo. Gente, nós precisamos acordar. A palavra do Senhor nos diz: desperta tu que dorme. Não é tempo mais da gente ficar dando ouvidos a picuinhas, a disse-me-disse, a confusão, a fofoca, a briga, desânimo. Não podemos mais perder tempo com isso. A moeda mais preciosa que eu e você temos hoje para utilizar no reino de Deus e para a nossa vida é o nosso tempo. Quantas pessoas estão usando o tempo para beber, para se prostituir, para enganar os outros, para trapacear, para se fazer maior do que os outros e trazer humilhação e destruição em volta? Use o seu tempo para buscar
perto do Senhor. Acorda tu que dorme. A palavra do Senhor hoje: acorda tu que dorme. Aleluia. É tempo de despertar para orar, para ler a palavra do Senhor, para buscar a face de Deus. Não vai demorar e o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. O de repente de Deus chega na nossa vida e tira toda a nossa estrutura. Há 2 semanas atrás eu recebi uma ligação onde eu deixei meu marido e meu filho para trás. O meu cunhado entrou caminhando feliz, bem, dentro de um hospital, e de repente os médicos falaram: acabou para ele. Não tem mais jeito aos nossos olhos. Agora, se você crê, é só um milagre. Tudo foi arrancado numa questão de segundos. E nós estamos preocupados com o que estão falando da gente, com as brigas, com as intrigas, com a faculdade que eu ainda não fiz, com quem eu vou me casar, com aquilo que eu estou deixando de ganhar no mundo para estar na presença de Deus. Ei, se nós perseverarmos na presença do Senhor e nós conseguirmos ganhar a salvação, levante as tuas mãos para o alto e glorifica, porque nem todos que estão aqui nesta noite vão passar as portas do Senhor, nem todos. Vigia, acorda você que dorme. O diabo não está brincando de ser diabo, e ele não está brincando de colocar as escolhas e as artimanhas dele na sua frente. Desperta, busque ao Senhor enquanto pode achar. O Senhor está dando várias advertências para nós. O Senhor está nos mostrando que não podemos mais brincar, porque o inimigo das nossas almas está ceifando vidas do nosso lado, e muitas delas sem conhecer Jesus Cristo, sem andar numa vida íntegra, reta com Deus. E aí, o que você vai dizer na hora que você estiver na frente do caixão de quem você ama, e você falar assim: eu me calei por causa do medo, por causa da afronta, e essa pessoa morreu e foi para o inferno? O que você vai dizer para você mesmo? Porque aí o inimigo das nossas almas vai ter mais uma arma contra nós: a culpa. E por causa da culpa tem muitos cristãos que estão se suicidando, se matando. Por quê? Porque foram deixando as artimanhas do inimigo puxar eles mais para perto. Desperta tu, igreja que dorme. O Senhor está avisando, o Senhor está falando. O Senhor está falando em todos os cultos. Em todos os cultos, a palavra de Deus é: estou voltando, estou à porta e bato. Abra a porta, porque eu estou entrando. Hoje o Senhor está mostrando para você estratégias que estão sendo usadas contra a sua vida, para fazer você achar que está tudo bem, que está tudo legal, que Deus vai voltar para você daqui 100 anos. Você vai conquistar tudo o que você quer, você vai ver tudo que você deseja. Não é assim. Não é assim. Deus, ele tem um tempo preparado para todas as coisas, e é tempo da igreja despertar hoje, porque essas ocupações, porque tudo isso que está nos tirando o tempo com Deus, está nos tirando também a oportunidade de morar no céu. Jesus Cristo, ele já fez o sacrifício por mim e por você na cruz. O sacrifício já foi feito. A graça já está disponível para mim e para você. Não foi de graça, mas o favor imerecido de Deus está colocado na minha e na sua frente todos os dias, quando nós acordamos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos revestindo das armaduras de Deus para combater o dia mau? Ou nós estamos levantando de qualquer maneira e deixando qualquer vento nos levar para tudo quanto é lado aonde Ele quer nos levar? Acorda, acorda tu que dorme. Para de investir o seu tempo, que é precioso, em estão te levando à destruição. Porque toda vez que
que você gasta o seu tempo com aquilo que não te leva para perto de Deus, é você que está perdendo o precioso sacrifício que Jesus fez por você, que Deus fez por você. Porque a Bíblia nos diz que Deus amou você de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aprumar as nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor para Ele nos levar à primeira essência, a essência da adoração, ao primeiro amor. Somente lá onde nós nos quebrantamos, onde nós nos refugiamos, onde nós encontramos consolo, força, vigor, ânimo e revestimento, para nós estarmos nesse mundo, mas não sermos apaixonados pelas coisas que o mundo oferece. Muitas pessoas estão dentro da igreja, assim como aquele povo estava no deserto, mas o coração deles estava no Egito. E muitas pessoas estão aqui dentro da igreja, mas o seu coração está lá fora, no mundo. Deixa o Senhor examinar o seu coração nesta noite. Deixa o Senhor colocar um espelho na sua frente. Acorda, pede para o Senhor: me desperta, Senhor. Me constrange, me mostra aquilo que eu não consigo ver. O salmista declarava: me mostra, Senhor, aquilo que está oculto aos meus olhos, ao meu entendimento. O salmista falava isso segundo o coração de Deus. Falava: Senhor, examina-me, esquadrinha-me, vê se há em mim caminhos maus. E quando foi a última vez que você fez essa oração? Quando foi que você verdadeiramente se colocou na presença do Senhor e falou: Senhor, me olha, me examina, me mostra onde está aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que hoje é pecado na minha vida. O significado original de pecado é errar o alvo. Tudo aquilo que nós fazemos que nos faz errar o alvo, que é Cristo Jesus, nos leva para longe do Senhor. Não porque Ele se afasta de nós, mas porque o pecado nos afasta, faz uma separação, faz uma divisão entre nós e Deus. É o pecado. Deus, Ele ama você. Deus, Ele te ama, Ele te quer. Ele não abre mão de você. Ele tem investido algo na sua vida. Ele te chama: filho, vem para perto. Filha, vem para perto. Abre o seu coração. Deixa eu trabalhar. Deixa eu tirar aquilo que me desagrada. Deixa eu tirar aquilo que faz separação entre nós. Ele quer você, Ele ama você. Todos os dias Ele te chama. Todos os dias, quando eu e você abrimos os nossos olhos, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade de viver com Ele, de nos entregar a Ele. Não perca mais a oportunidade. Entregando a sua vida, entregando sua mente, entregando os seus olhos, entregando os seus ouvidos, entregando o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, para te afastar do amor genuíno, que se entregou por você como sacrifício vivo, como ovelha muda. Ele se entregou por você. Volte ao primeiro amor. Volte à essência do Senhor. Não é feio, gente. Não é feio nós reconhecermos e nos humilharmos diante da potente e poderosa mão de Deus. Feio é nós ficarmos longe daquele que nos ama tanto e que todos os dias nos chama para perto, que todos os dias nos chama para nos examinar a nós mesmos e abrir mão daquilo que ainda está nos separando dele. Deus não deu um sacrifício tão caro, Jesus não fez um sacrifício tão penoso para que eu e você fôssemos a passos largos para longe dele. Ele ama você, abre o seu
Senhor, o teu Espírito Santo venha me mostrar. Me mostra aquilo que o inimigo está usando contra a minha vida e que me faz perder tempo longe da presença do Senhor. Ai, irmãos e irmãs, nada se compara à presença do Senhor. Nada do que você pode ganhar nesse mundo, nada do que você pode conquistar nesse mundo se compara nem um décimo do que a presença do Senhor é capaz de fazer dentro de você, uma explosão de alegria, de gratidão, de pertencimento, de plenitude. Que por mais que você use coisas lá fora, por mais que você conquiste coisas lá fora, nada vai se comparar ao amor dele, ao abraço dele, à fidelidade dele, à lealdade dele, o amor que ele te acolhe nos braços, que ele te esconde no esconderijo, que ele te guarda onde ninguém pode te tocar e te fazer mal. Ele cura as suas feridas, ele trata a sua alma, ele dá para você um senso de pertencimento que pai não pode dar, que mãe não pode dar, que marido não pode dar, que esposa não pode dar, que filhos não podem dar. Só Ele pode te preencher completamente. Muitas pessoas estão buscando a felicidade. A felicidade é o preenchimento. E não existe preenchimento longe da presença de Jesus Cristo. Então, se você estava desgarrado ou você estava iludido por essas ameaças e por essas estratégias que muitas vezes são usadas contra a nossa vida, e se por algum tempo você se desviou, ou se por algum tempo você bombeou e cochichou em dois pensamentos, se arrependa, venha para a presença do Senhor. Não há lugar melhor para estar do que na presença do Senhor. Ele é fiel, Ele é leal, Ele é um porto seguro para eu e você estarmos. Com Ele você pode contar, porque Ele é aquele que tem te sustentado. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é fiel. Fecha